Rod Stewart, a lenda da música com uma carreira de mais de 6 décadas, finalmente quebrou o silêncio aos 80 anos. Mas, em vez de histórias nostálgicas ou votos de felicidades para seus anos finais, ele deixou o mundo chocado com uma série de revelações surpreendentes sobre sua vida. Desde tragédias pessoais e conflitos intensos até verdades ocultas que ninguém jamais soube. Será que esta será a última vez que ouviremos Rod Stewart falar sua verdade? Vamos descobrir toda essa história chocante, saúde em declínio e a luta pela recuperação. Rod Stewart nunca foi do tipo que recua diante de um desafio, mas a idade não poupa ninguém, nem mesmo uma lenda do rock. Aos 80 anos, o cantor de Maggie May enfrentou uma das batalhas mais difíceis de sua vida: recuperar sua força após passar por 2 cirurgias consecutivas. Esses procedimentos foram necessários para tratar problemas de mobilidade que o afetavam há anos, tornando até mesmo os movimentos mais simples cada vez mais difíceis. Determinado a não deixar a idade ou as lesões o limitarem, Stewart embarcou em uma jornada exaustiva de reabilitação que testou sua resistência, paciência e força de vontade inabalável. Mas Stewart não é do tipo que simplesmente se senta e espera a recuperação acontecer. Em vez disso, ele adotou um regime de treinamento intenso e pouco convencional, totalmente realizado dentro da água. No entanto, isso não significa apenas natação leve ou exercícios suaves. Sua rotina inclui treinamentos de alta resistência, como levantar pesos do fundo da piscina e manter-se flutuando enquanto equilibra um tijolo na cabeça. Esses exercícios extenuantes não são apenas para recuperar a força física. Eles são uma prova do espírito de luta que ele carregou ao longo de toda a sua vida. Seu treinador de longa data, Gary O'Connor, que trabalha com Stewart há 23 anos, testemunhou de perto a determinação inabalável do músico. Apesar da dor física, Stewart se recusa a desacelerar. No palco, ele continua tão dinâmico como sempre, nunca se contentando em apenas ficar parado e cantar. Suas performances ainda cativam o público com uma energia inesgotável, um estilo que lembra seu ídolo de longa data, Mick Jagger. Mesmo nos momentos mais difíceis, Stewart sempre manteve uma perspectiva positiva. Seu senso de humor e carisma contagiante o ajudaram a superar os períodos mais sombrios, mesmo quando a recuperação parecia lenta e dolorosa. Sua resiliência não se resume apenas ao compromisso com a música, mas também ao desejo profundo de continuar fazendo o que ama pelo maior tempo possível. No entanto, a luta pela recuperação não é apenas física. Nos bastidores, Stewart enfrentou desafios pessoais que testaram sua força emocional tanto quanto sua resistência física. A realidade do envelhecimento, a pressão de manter sua carreira e os conflitos dentro da própria família pesaram sobre ele. Como pai e marido, ele sempre foi extremamente protetor com seus entes queridos. Mas lidar com os desafios da vida enquanto enfrenta seus próprios problemas de saúde não tem sido uma tarefa fácil. Apesar desses obstáculos, Stewart se recusa a deixar que eles o definam. Em vez disso, ele canaliza suas experiências para suas performances, trazendo uma energia crua e autêntica ao palco, algo que só pode vir de uma vida vivida intensamente. Sua capacidade de se conectar com o público, tanto jovem quanto antigo, continua sendo tão poderosa quanto sempre foi, provando que o verdadeiro espírito do rock and roll nunca desaparece. Enquanto ele segue sua jornada de recuperação, uma coisa é certa: Rod Stewart não está pronto para sair dos holofotes. Sua história é de resiliência, paixão e a busca incansável pelos maiores prazeres da vida. E se há uma lição que ele nos ensina, é que, independentemente dos desafios que surgirem, a única maneira de seguir em frente é continuar lutando. Um conflito no showbiz que abalou a indústria. Rod Stewart nunca foi do tipo que guarda silêncio, especialmente quando se trata de defender sua família. Ao longo dos anos,
a lenda do rock conquistou uma reputação por sua atitude sem papas na língua e sua lealdade feroz aos seus entes queridos. E um dos confrontos mais chocantes da história recente do entretenimento foi sua acalorada briga com o apresentador do MasterChef, Greg Wallace, um incidente que, por anos, foi varrido para debaixo do tapete. A polêmica começou em 2021, quando a esposa de Stewart, Penny Lancaster, participou do Celebrity MasterChef. Segundo Stewart, Lancaster foi humilhada no set, supostamente alvo de comentários depreciativos e tratamento injusto por parte de Wallace. No entanto, quando o episódio foi ao ar, qualquer vestígio do chamado bullying foi cuidadosamente editado, dando a impressão de que nada havia acontecido. Mas Stewart não esqueceu, e quando a oportunidade surgiu, ele fez questão de trazer a verdade à tona. Em uma reviravolta inesperada, Wallace anunciou recentemente sua renúncia ao MasterChef em meio a acusações sérias. Pelo menos 13 pessoas o acusaram de fazer comentários sexuais inadequados ao longo de 17 anos, gerando uma onda de indignação pública. As acusações pintaram um retrato sombrio do apresentador, forçando-o a deixar o programa em desgraça. Aproveitando o momento, Stewart quebrou o silêncio e fez uma declaração sem filtros que rapidamente se tornou viral. Você humilhou minha esposa quando ela participou da versão de celebridades do programa, mas mandou cortar essa parte, não foi? Você é um gorducho careca, mal educado e valentão. O karma te pegou. A natureza direta das palavras de Stewart causou um terremoto na indústria do entretenimento. Enquanto muitos o apoiaram e condenaram a suposta má conduta de Wallace, outros argumentaram que os comentários de Stewart foram duros demais. Alguns acreditavam que Wallace deveria ser responsabilizado por suas ações, mas que os insultos pessoais sobre sua aparência eram desnecessários. Apesar das reações mistas, Stewart manteve sua posição. Ele nunca foi do tipo que evita dizer o que pensa, especialmente quando se trata de defender o que considera certo. E nesse caso, sua prioridade era proteger sua esposa. Lancaster, que inicialmente permaneceu em silêncio sobre sua experiência no programa, mais tarde abordou a situação em uma entrevista. Embora não tenha entrado em detalhes, confirmou que sua participação no Celebrity MasterChef esteve longe de ser agradável e que se sentiu profundamente desconfortável durante as gravações. Muitos fãs especularam que o tratamento hostil foi intencionalmente ocultado dos telespectadores para preservar a imagem impecável do programa. Wallace, por sua vez, manteve-se relativamente calado desde sua renúncia, recusando-se a responder diretamente aos comentários de Stewart. No entanto, a reação contra ele continua crescendo, com ex-participantes e pessoas da indústria se manifestando para compartilhar suas próprias experiências desagradáveis com o apresentador caído em desgraça. Enquanto o mundo do entretenimento acompanha os desdobramentos desse escândalo, uma coisa é certa: Rod Stewart não é do tipo que deixa injustiças passarem impunes, especialmente quando envolvem seus entes queridos. Concordem ou não com sua abordagem, sua ousadia mais uma vez provou por que ele continua sendo uma das figuras mais francas e protetoras do showbiz. E para aqueles que pensam que essa polêmica é o fim da tempestade em torno de Rod Stewart, estão completamente enganados. Tragédias familiares e feridas que não cicatrizam. As batalhas de Rod Stewart não foram travadas apenas no palco ou sob os holofotes. Algumas das suas lutas mais dolorosas ocorreram dentro da sua própria família. Embora a fama e a fortuna possam proteger uma pessoa de muitos problemas, elas fazem pouco para evitar a dor de ver um ente querido sofrer. Um dos momentos mais sombrios da vida de Stewart aconteceu em 2002, quando seu filho, Sean Stewart, se viu envolvido em um grave problema legal. Na época, com 22 anos, Sean foi condenado a 3 meses de prisão após ser acusado de agressão
durante uma briga do lado de fora de um restaurante em Los Angeles. O incidente abalou profundamente a família Stewart, mergulhando-os em um furacão midiático indesejado. Mas a punição não terminou com a sentença de prisão. Sean também foi obrigado a frequentar programas de controle da raiva e a passar por tratamento contra o abuso de substâncias como parte de sua reabilitação. Para Rod Stewart, que passou a vida inteira dominando os palcos com sua presença imponente, essa foi uma batalha que ele não pôde lutar. Ele só pôde assistir enquanto seu filho enfrentava as consequências de suas ações. Para um pai, ver um filho seguir um caminho destrutivo é um tipo de dor que nenhum sucesso pode aliviar. E embora Rod Stewart tenha passado décadas construindo um legado intocável no rock and roll, no final das contas, ele é apenas um pai lidando com o sofrimento de tentar ajudar seu filho a encontrar o caminho de volta. Mas os problemas legais de Sean não foram os únicos desafios familiares que Stewart enfrentou. Ao longo dos anos, ele viveu relações difíceis, traições pessoais e as complexidades de criar 8 filhos de diferentes relacionamentos. Apesar de seus esforços para prover e apoiar seus filhos, manter laços familiares fortes nem sempre foi uma tarefa fácil. Um dos momentos mais angustiantes da vida de Stewart foi sua separação de sua primeira filha, Sarah Streeter. Nascida quando ele tinha apenas 18 anos, Sarah foi entregue para a adoção. A decisão assombrou o cantor por décadas. Embora os dois tenham se reencontrado anos depois, a relação permaneceu complicada, com o tempo perdido criando feridas difíceis de cicatrizar. Somando-se às suas dores emocionais, Stewart também falou abertamente sobre a tristeza da perda. Em 2019, ele perdeu seus 2 irmãos, Don e Bob, em um intervalo de apenas 2 meses. A morte dos irmãos foi um golpe devastador, deixando-o mais vulnerável do que nunca. "Perdi 2 dos meus melhores amigos", declarou em uma homenagem comovente. Para um homem que sempre pareceu maior do que a vida, o luto o derrubou de uma forma que nenhum revés na carreira jamais conseguiria. Ainda assim, mesmo diante dessas tragédias, Stewart continuou seguindo em frente. A música continua sendo seu refúgio, sua forma de lidar com as dores que a vida lhe impôs. No palco, ele ainda é o carismático astro que o mundo aprendeu a amar décadas atrás. Mas longe dos holofotes, ele carrega o peso das perdas, arrependimentos e desilusões que vêm com uma vida bem vivida. Rod Stewart pode ser uma lenda, mas sua vida está longe de ser perfeita. Por trás do brilho e do glamour, há cicatrizes que a fama não pode apagar, feridas que o tempo ainda não conseguiu curar. E ao refletir sobre seus 80 anos de vida, fica claro que as batalhas que ele travou nos bastidores foram tão marcantes quanto aquelas que o público pôde testemunhar. Mas justo quando o mundo pensava que já havia ouvido tudo, Stewart revelou algo que deixaria todos em choque. Por trás dos holofotes. O lado sombrio que poucos conhecem. A vida de Rod Stewart nunca foi apenas sobre música, estádios lotados e o glamour do rock and roll. Por trás das luzes piscantes do palco e do rugido das multidões, existe outro lado de sua história. Um lado repleto de paixões pessoais, perigos inesperados e momentos de vulnerabilidade que poucos realmente compreendem. Uma das maiores paixões de Stewart, além da música, é seu amor por carros de luxo. Sua coleção é a inveja dos entusiastas do automobilismo em todo o mundo, com alguns dos veículos mais cobiçados já fabricados. Entre suas preciosidades está uma Ferrari Enzo, um dos apenas 400 exemplares produzidos, um carro que simboliza tanto velocidade quanto status. Para Stewart, os carros são mais do que simples máquinas. Eles representam uma paixão de uma vida inteira por artesanato, elegância e a emoção da estrada aberta. No entanto, essa paixão nem sempre lhe trouxe sorte. Em 1982, Stewart foi alvo de um aterrorizante assalto à mão armada em Sunset Boulevard,
em Los Angeles. O que deveria ter sido um momento rotineiro, estacionar seu carro de luxo, rapidamente se transformou em um pesadelo. Um grupo de homens armados o forçou a sair do veículo sob a mira de armas, uma experiência que o abalou profundamente. O incidente causou grande impacto em Hollywood, servindo como um lembrete assustador de que a fama não concede imunidade contra os perigos da vida. Felizmente, Stewart saiu ileso do episódio e o carro roubado foi eventualmente recuperado. No entanto, a experiência deixou marcas profundas, mudando sua perspectiva sobre segurança pessoal e a fragilidade da vida. Não se tratava apenas da perda de um carro, foi a realização de que, apesar de sua fama e fortuna, ele era tão vulnerável quanto qualquer outra pessoa. E esse não foi o único momento sombrio escondido por trás de sua carreira brilhante. Stewart enfrentou traições, desilusões amorosas e o escrutínio incansável da mídia. Ao longo de sua vida, lidou com a solidão que muitas vezes acompanha a fama. Enquanto os fãs viam o showman carismático dominando o palco, poucos conheciam os momentos de solidão que vinham depois que a cortina se fechava. Stewart também falou abertamente sobre suas dificuldades nos relacionamentos. Com 3 casamentos e 8 filhos, ele teve que navegar por dinâmicas familiares complexas que nem sempre foram fáceis. A fama lhe trouxe admiração, mas também colocou uma enorme pressão sobre sua vida pessoal. Manter conexões profundas com seus entes queridos, enquanto vivia no turbilhão incessante da indústria musical, sempre foi um grande desafio. Um dos momentos mais dolorosos de sua vida foi a separação de sua primeira filha, Sarah Streeter, que ele teve quando tinha apenas 18 anos. Sarah foi colocada para adoção e, por décadas, Stewart viveu com a dor dessa separação. Embora os dois tenham se reencontrado mais tarde, a ausência de um vínculo entre pai e filha durante seus anos formativos permaneceu como uma fonte de arrependimento para ele. Somando-se às suas perdas pessoais, em 2019, Stewart sofreu a devastadora perda de seus 2 irmãos, Don e Bob, em um intervalo de apenas 2 meses. Ele falou diversas vezes sobre a profunda dor de perder seus melhores amigos, descrevendo esse período como um dos mais difíceis de sua vida. Apesar de sua personalidade grandiosa e vibrante, momentos como esses serviram para lembrá-lo de que nem toda a fama ou fortuna do mundo poderiam protegê-lo das realidades da mortalidade. Um homem de grandes feitos. Apesar de enfrentar inúmeros desafios pessoais e profissionais, Rod Stewart nunca vacilou em seu compromisso com a filantropia. O mundo o conhece como uma lenda do rock, mas aqueles que estão mais próximos dele também o reconhecem como um homem com um profundo senso de compaixão e responsabilidade para com sua comunidade. Um dos exemplos mais marcantes de sua generosidade ocorreu em 2023, quando ele pessoalmente cobriu os custos de um dia inteiro de exames de ressonância magnética no Princess Alexandra Hospital, em Harlow. O gesto foi mais do que apenas uma contribuição financeira, foi uma intervenção direta que ajudou a aliviar a sobrecarga do sistema de saúde. Seu apoio permitiu que centenas de pacientes recebessem exames de imagem essenciais sem as longas esperas agonizantes que muitas vezes acompanham os serviços públicos de saúde. Mas este não foi um ato isolado de bondade. Stewart, há muito tempo, é uma força silenciosa para o bem, usando sua riqueza e influência para apoiar causas próximas ao seu coração. No passado, ele já fez doações extensivas para pesquisas sobre o câncer, instituições de caridade para pessoas em situação de rua e hospitais infantis. Além disso, tem sido um defensor ativo dos veteranos militares, reconhecendo os sacrifícios que eles fazem e frequentemente contribuindo para organizações que lhes fornecem assistência médica e moradia. Sua generosidade vai além das contribuições financeiras. Stewart é conhecido por fazer visitas pessoais a hospitais e instituições de caridade.
oferecendo palavras de encorajamento e até mesmo apresentações privadas para aqueles que precisam. Ao contrário de muitas celebridades que simplesmente fazem doações e seguem em frente, ele investe tempo e emoção nas causas que apoia. Ele não busca reconhecimento por seus esforços. Acredita simplesmente que deve usar sua influência para fazer o bem. Seu espírito filantrópico foi particularmente evidente durante a pandemia de Covid-19. Enquanto o mundo enfrentava incertezas e sofrimento, Stewart fez doações significativas para trabalhadores da linha de frente e hospitais. Ele também ajudou discretamente famílias em dificuldades, provando que, mesmo nos momentos mais sombrios, a bondade e a generosidade podem brilhar. O que torna seu trabalho filantrópico ainda mais admirável é o fato de vir de um lugar de genuína preocupação. Para Stewart, retribuir não se trata de publicidade, é sobre fazer uma diferença real na vida das pessoas. Ele já falou várias vezes sobre o quanto se sente afortunado por ter alcançado o sucesso e sobre como acredita que é seu dever ajudar os menos privilegiados. Apesar das provações que enfrentou, problemas de saúde, tragédias familiares e as pressões da fama, Rod Stewart continua sendo um homem definido não apenas por sua música, mas por sua humanidade. Sua trajetória é um testemunho de resiliência, compaixão e da crença de que a verdadeira grandeza não está na fortuna ou na fama, mas no impacto que se tem na vida dos outros. E à medida que ele continua a retribuir, uma coisa é certa: seu legado não será medido apenas pelas canções que cantou, mas pelas inúmeras vidas que tocou. Rod Stewart nunca foi de se conter, e mesmo aos 80 anos continua a surpreender o mundo. Mas o que você acha de suas últimas revelações? Isso muda a forma como você o vê? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais histórias sobre suas lendas favoritas. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.